A mulher adúltera. O que Jesus fala para a mulher que cometeu adultério? O que Jesus disse para os religiosos, escribas e fariseus? Jesus não cumpriu as Escrituras, a lei de Moisés, nessa passagem? Como entender isso? Fica até o final desse vídeo e compreenda o Evangelho da Salvação. Acompanhe o texto comigo. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Essa passagem revela a maravilhosa graça de Deus, o plano de redenção, da salvação da humanidade. Aqui encontramos o Evangelho de Cristo. Jesus estava no templo ensinando o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. E todo o povo estava reunido em volta dele para aprender de Jesus as Escrituras. Então os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, que conheciam as Escrituras, as leis de Deus, trouxeram uma mulher pega em flagrante de adultério, para ser julgada pela lei de Moisés. É curioso que a lei de Moisés dizia para que os dois, o homem e a mulher, pega em adultério, fossem julgados. Mas aqui vemos que trouxeram só a mulher. Dificilmente um casal era pego no ato de adultério. O homem que em momento algum não foi exposto e não aparece aqui para também ser julgado, provavelmente fazia parte da conspiração e era um dos escribas e fariseus. De acordo com a lei, ambas as partes culpadas deveriam ser apedrejadas, mas apenas a mulher aparece, tendo assim um suspeito que o homem tenha sido liberado. Os escribas e fariseus trataram a questão de maneira brutal, interrompendo Jesus enquanto ensinava e empurrando a mulher para o meio do povo. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo no chão da terra. Será que simplesmente lembrava aqueles homens que os 10 mandamentos havia sido escrito pelo dedo de Deus e que ele era Deus? Outros diziam que estava escrevendo o pecado de cada pessoa que estava ali. Por isso, cada um foi se retirando, um a um. Mas, na verdade, não sabemos o que Jesus estava escrevendo, porque a Bíblia não revela. Evidente que os líderes judeus tentavam colocar Jesus em uma situação sem saída. Se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, perderia sua reputação de amigo dos publicanos e pecadores. O povo o abandonaria e não aceitaria sua mensagem bondosa de perdão. Mas se dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, estaria transgredindo a lei de Moisés. Os líderes religiosos tentaram jogar Jesus contra Moisés, e nessa situação, pareciam ter encontrado uma acusação perfeita. A questão mais interessante nessa passagem é que a lei de Moisés era a Bíblia do povo na época. Não tinha ainda o Novo Testamento. Então, as Escrituras que Deus deixou para Moisés é a própria palavra de Deus. A pergunta é: Jesus cumpre a lei nesse dia? Não. Então Jesus pecou?
porque a palavra de Deus diz que todo aquele que desobedece à lei de Deus comete pecado. Mas a Bíblia revela que Jesus não teve pecado. Como entender então essa passagem? Temos aqui uma aparente contradição? Não. Devemos entender todo o contexto da Bíblia. Jesus não cumpriu a lei nesse dia, porque a lei dizia que deveria apedrejar a mulher pega em adultério. E Jesus não fez isso. Mas também Jesus não pecou, porque ele não foi de encontro com a lei, mas ele acrescentou à lei. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. É interessante que depois que Jesus disse essas palavras, um a um foi se retirando. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Aqui o Espírito de Deus, que sonda o coração de cada um, foi acusando seus pecados e, convencidos pela palavra de Cristo, foram se retirando todos, até ficar somente a mulher e Jesus. E Jesus acrescentou novamente a lei: Eu te perdoo, vá e não peque mais. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus cumpre a lei nesse dia? Não. Então Jesus pecou? Não. Porque aqui houve a mudança de lei em Cristo. A lei apontava para Cristo e o fim dela era Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, fim da lei específica. A palavra diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. A lei dura até o profeta João Batista, que anunciava o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então houve a mudança na lei no sentido de cumprimento das profecias, cumprimento da lei em Jesus Cristo. A palavra diz que quando há mudança de sacerdote, há mudança na lei. Jesus é o nosso sumo sacerdócio, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Agora era tempo de nova aliança. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Jesus agora não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei no sentido de mudança da própria revelação de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Então o sentido da mudança da lei é o próprio cumprimento profético da lei em Jesus Cristo, de todo o Velho Testamento. Entenda, agora é a nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo. A graça não veio relativar a lei, ela veio tornar possível a obediência da lei por meio de Jesus. Entenda, quando Jesus veio a esse mundo, ele aumentou o nível da lei. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha o nível que Jesus chega. Há uma mudança na lei. Jesus aumenta todo o nível da lei de Moisés, cumprindo a própria lei. As profecias, a palavra de Deus se revela em Jesus Cristo. Entenda, isso é muito importante. A graça pela obra redentora do Filho de Deus, Jesus Cristo, não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado. A lei era ineficaz, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Temos agora perdão, acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia
revela uma mudança quando o Verbo se fez carne, porque a própria Bíblia, a lei de Moisés, apontava para essa mudança. A lei revela Jesus. O novo mandamento vos dou. A lei previu sua mudança antes do homem pecar. Antes da criação, o plano de salvação já estava estabelecido. A chegada do Evangelho, que é a redenção em Cristo Jesus, mudança de lei, não é que deu errado. E agora Deus vai acertar, mudar o seu plano, mas sim é Deus cumprindo a sua palavra. Nas profecias que revelam a salvação, o perdão dos pecados em Cristo Jesus. O nível de padrão de Deus subiu em Jesus Cristo. A lei, o Velho Testamento, apontava para Jesus Cristo. Seria a sombra do que seria revelado no tempo perfeito da nova aliança. Imagine a sombra de uma mão. Não vemos a mão, somente a sombra dela. Então não sabemos com exatidão a cor da mão, o tamanho da mão. É uma perspectiva da mão. Sabemos que é uma mão, mas não com clareza, com definição. Pela sombra não temos a imagem exata, até a mão entrar em nosso campo de visão. Quando a mão entra no campo de visão, sabemos dizer o tamanho certo da mão, a cor que a mão tem e todas suas especificações. Nesse exemplo, a mão é Jesus Cristo. Quando Jesus se fez carne, a profecia se cumpre. Agora temos a clareza e entendemos o plano da salvação através de Jesus Cristo. A lei se cumpre. Então, a mudança da lei no sentido do cumprimento das profecias, da palavra de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O animal, o cordeiro sacrificado no Velho Testamento, que a lei, a palavra de Deus ordenava, é substituído por Cristo. Mudança de lei é o cumprimento da lei. Deus é imutável. A revelação é progressiva na visão histórica do homem. Deus não era ruim e ficou bonzinho. A graça não é permissão para pecar. Ela é o antídoto para o pecado. A lei não mudava, não transformava o interior da pessoa. Jesus muda, transforma a natureza do homem em uma nova natureza. Jesus diz: não te condeno, vá e não peque mais. Jesus dá essa ordem porque agora, pela nova aliança, pela graça, Ele nos ajuda. Ele está conosco, o seu Espírito habita em nós, para andarmos agora em santidade. Quer dizer, não andar mais praticando o pecado, porque a graça nos dá esse poder em Jesus Cristo. E nele não temos mais a condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora Ele justificou e não somos mais condenados em Cristo. Graça é poder divino para a plena obediência da lei, da palavra de Deus. Graça nos capacita para andarmos sem a prática do pecado. A lei está dizendo que você precisa de transformação e apontava para alguém. E agora, em Jesus, há mudança, há remoção da condenação e a capacitação pelo poder de Deus. O propósito da criação de Deus é gerar seres iguais a eles. No início, quando houve a queda do homem e caiu em pecado, o homem se torna pecador e reproduz pecadores semelhante a Adão, ao homem caído. Então Jesus veio para reproduzir homens iguais a ele, homens espiritual, semelhante a Jesus. O último Adão, que é Jesus, não foi criado. Ele mesmo comunica a vida, agora com um novo nascimento em Jesus Cristo, e reproduz agora homens semelhante a Jesus. O pecado não tem domínio sobre nós, e Jesus nos dá intimidade com Ele por meio da oração, jejum e meditação na Palavra de Deus. Entenda, não é mérito, são ferramentas dadas por Deus, por meio da graça. Por isso Ele diz: vá e não peque mais, porque agora o próprio Jesus está conosco. Ele nos ajuda a vencer todo o pecado e andar nesse mundo em santidade, obedecendo a sua palavra. Então concluímos que vivemos agora a nova aliança em Jesus Cristo.
e todo perdão pode ser dado em Jesus, por meio de seu sangue derramado na cruz, porque o preço do pecado, que é a morte, já foi pago por Jesus. Temos agora o acesso a Deus, e dele o poder para andarmos confiantes que tudo já foi pago, já está consumado em seu Filho, Jesus Cristo. Esse estudo foi tirado da conferência Graça Transformadora realizado pelo pastor Luciano Subirá. Agora, aqueles que querem mergulhar com mais profundidade nessa passagem da Palavra de Deus, indico assistir essa conferência. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E comente aí se você já assistiu ou não, e o que você achou. Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo, e receba o perdão de Deus em sua vida. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais do Evangelho da Salvação. Deus te abençoe. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais.